Sejam todos muito bem-vindos. Começamos aqui mais uma edição do Eco TV Entrevista, sempre apresentando pessoas interessantes, pessoas que têm algo a dizer. E hoje, toda quinta-feira, vocês sabem muito bem que é o dia do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, aqui participando conosco. E hoje o comentarista é ele, Cícero Martinha. Martinha, muito obrigado, hein? Muito obrigado mesmo. Olá, Bessa. Prazer é todo meu de estar mais uma vez aqui com vocês, aqui na Eco TV, nesse programa importante. Tá aí falando para os internautas, para os telespectadores, aproveitando essa meia hora aí para a gente tentar fazer o possível, dar mais informações importantes. Com certeza. Ô Martim, falando em informação importante, eu recebi no meu e-mail aqui um convite aqui, no que diz respeito a um evento que vai acontecer na próxima sexta-feira, aqui no Paço Municipal aqui de Santo André, do PDT. É a sua volta sendo marcada de maneira oficial, Martim, é isso mesmo? Pois é, Bessa, nós estamos, na verdade, esse encontro na sexta-feira, às 18 horas, na Câmara de Santo André, é um encontro assim, da região aqui do ABC, né, dos pedetistas aqui da região. Tá. Eu vou aproveitar, inclusive, para estar anunciando o meu retorno ao PDT, né, oficialmente, e também vamos aproveitar, dentro dessa conjuntura, esse momento, também fazendo um ato pela democracia, né, a gente acha que é importante um momento como esse, de muitas dificuldades, né, políticas e tal, a gente está aí reafirmando para a sociedade a importância da democracia, e o PDT tem esse viés importante dentro da sociedade desde longas datas, a luta pela democracia. Então, na Câmara Municipal, às 18 horas, nessa sexta-feira, não é isso, Martim? Nessa sexta-feira, às 18 horas, dia 7 de agosto, às 18 horas, na Câmara Municipal de Santo André. O Martim, falando em PDT, ontem, né, uma notícia bem fresquinha aqui, que está sendo muito comentada na mídia nacional, o PDT e o PTB anunciaram que não fazem mais parte da base aliada do governo da Dilma Rousseff. O líder do PDT chegou a comentar que há anos é o único partido que apoia realmente o governo da Dilma e tem sido chamado de traiçoeiro, colocou alguns problemas que o partido vem enfrentando e disse que vai para a oposição, mas numa postura independente. Essa informação saiu ontem, Martinha. Já chegou algo para você? Você que é um nome do PDT significante aqui na região? Olha, eu estou sabendo, Bessa, também através da imprensa, obviamente a posição do líder da bancada, não sei se é a posição de toda a bancada ainda, não tenho esse conhecimento. Eu não vi nenhuma manifestação ainda também da executiva do partido, do presidente do partido a nível nacional, que é o Lupe. Amanhã, possivelmente, ou hoje ainda, eu vou estar tendo mais informações. Obviamente que o PDT teve postura sempre muito importante diante do governo Lula, diante do governo Dilma, né? Tem ajudado bastante o governo, né, a difundir, a defender, né, a trabalhar as propostas do governo, logicamente. E nós sempre tem descontentamento de alguns parlamentares, por um motivo ou por outro, a gente precisa aprofundar no assunto para ver, para ter a minha opinião, né, sobre essa situação toda. Ô Martim, é mais uma situação de racha no Congresso, não é? O Congresso é que vem, o presidente da Câmara já anunciou, é o mais emblemático, né? Faz uma oposição bem ferrenha ali ao governo. Fala um pouco disso, Martim. Qual a leitura que você faz a situação do Congresso hoje, esse choque, o país à deriva numa situação econômica, financeira? Qual a leitura que o Martim faz disso? Eu sempre faço uma leitura, na minha opinião modesta. Eu entendo que precisamos cada vez mais fortalecer os partidos políticos. Tem um setor da sociedade, ou às vezes as pessoas menos informadas ou as mais intencionadas, acreditam que não adianta partido, que tem que acabar com os partidos não resolvem nada, mas a democracia no mundo até hoje, ela é fundamentada, ela é fortalecida através dos partidos políticos fortes, né? Aqui no Brasil, infelizmente, né, sempre, né, tivemos aí muitas dificuldades, ter partidos mais estruturados, mais fortes, né? Às vezes o lado individual, né, o trabalho individual acaba passando acima do partido. Isso é ruim. Quando acontece isso, acontece muitas vezes o reflexo de um Congresso assim, extremamente dividido por interesses, às vezes individuais ou simplesmente corporativos, né? E não tem um entendimento de interesses da sociedade no geral. Porque basicamente você pode defender os setores, mas você precisa ter claro, né, o que você defende, o porquê, as razões, né, para mostrar cada vez mais com transparência para a sociedade. E o partido político ele tem essa capacidade catalisadora, né, de ter esse entendimento e passar para a sociedade para formar a sociedade. Então, enfraquecimento dos partidos
faz com que o Congresso vire uma bagunça. Já é um Congresso com uma parte dele, como eu já disse, inclusive, algumas vezes, em alguns momentos, eu acredito que até aqui, que hoje nós temos um Congresso, uma parte dele terceirizada. Hoje se investe dinheiro através das empresas, financiam as campanhas políticas e depois disso daí eles mandam nos parlamentares, no voto, nos interesses. Então, muitas vezes o parlamentar diz uma coisa nas suas bases e faz outra no Congresso, né? Se você tem partidos mais fortes, essas coisas dificilmente acontecem. Entendi. Ô Martinha, mais uma última pergunta sobre essa situação. Você acredita que pode refletir, você falou ainda que deve chegar um comunicado aí, mas informando melhor essa situação do PDT a nível nacional para você, já que você faz parte do partido, mas independente do que acontecer lá, você acredita que possa refletir a nível municipal? Por exemplo, aqui você faz apoio ao prefeito Carlos Grana. Você acha que pode ser que aconteça alguma coisa nesse sentido ou não? Nada vai impedir aí dessa relação com o prefeito? Não dá para mim prever. Eu acredito que nós aqui temos sido um bom relacionamento, inclusive. O PDT tem, inclusive, esse retorno meu está vinculado, inclusive, até esse trabalho que eu tenho que fazer aqui na cidade. Está aí compromissado, inclusive, esse apoio ao prefeito Carlos Grana, né? Então isso está tudo bem costurado, bem amarrado. Eu não acredito que tenha interferência nenhuma, não. Vai ter reflexo, também, né? E acredito também que pode ser, às vezes, uma discussão da bancada, uma discussão crítica em cima de alguns pontos, né? E que às vezes pode ser ajustado também, dá tempo de se acertar. Ok, Martinho, eu gostaria agora da sua reflexão, um assunto que tomou conta aí das notícias aqui da região, que foi a questão dos funcionários demitidos na General Motors. Eles ficaram acampados ali. Até encontrei lá diretores do seu sindicato lá, dando apoio lá, o Aldo Meire estava lá, até conversei com ele. Ô Martinho, o que aconteceu? O sindicato de lá, ele falou que não deu apoio àqueles trabalhadores, falando que aqueles trabalhadores não tinham procurado eles, que eram ali independentes, e que não sairia daquilo. O que acontece, Martinha? Passa 2 semanas depois, a GM chama esses trabalhadores para conversar e o sindicato ficou de fora. Martinha, qual que é a análise que você faz dessa situação? O que fica de lição, principalmente no que diz respeito à entidade sindical quanto representativa aí do trabalhador, ô Martinha? Eu não quero entrar no mérito da posição da diretoria de São Caetano, até porque a gente de fora é muito difícil, às vezes, você fazer uma análise completa, sem ter informações. No nosso sindicato, minha forma de agir, o que eu procuro orientar a minha diretoria é que o trabalhador, para mim, ele não tem... Eu defendo ele no que manda o estatuto, né? E que eu fiz um juramento para defender os trabalhadores, e no nosso estatuto diz que nós temos que defender os trabalhadores independente da sua religião, independente da sua posição política, né? E isso a gente procura fazer. Eu sempre lembro a diretoria que nós temos que fazer isso com muita dignidade, com muita transparência. Então, até os companheiros nossos estiveram lá, porque são trabalhadores demitidos e obviamente, estão lá acampados, e nós vamos dar esse apoio, né? Porque nós sabemos que o emprego dos trabalhadores é muito importante. E a perda do emprego de um trabalhador numa montadora, né, é um reflexo muito ruim para a sociedade. Um trabalhador que sai de uma montadora, dificilmente, aqui na região do ABC, ele arruma um outro emprego do mesmo nível, né? E essas montadoras, eu tenho dito também, assim, ganharam muito dinheiro aqui no Brasil, continuam ganhando muito dinheiro. Os carros aqui no Brasil são caros e não é só pelo imposto, é porque a remessa de lucro é muito grande lá para fora. Se você tirar os impostos aqui que é cobrado no Brasil, comparar com a Argentina, com os Estados Unidos, a Europa, qualquer outro país, você verá, qualquer um pode fazer a conta, que vai ver que sobra muito dinheiro, que aqui se ganha muito dinheiro, né? As montadoras, sempre nós tivemos esse histórico, e cada vez mais vem montadora aqui para o Brasil, está aberto, entrando montadora todo dia, né? Porque aqui tem um mercado grande, nós somos 4º ou 5º mercado consumidor de veículos. Verdade. E ainda eles conseguem exportar veículos, né? Com o imposto que tem aqui, que eles tanto reclamam, com o custo ABC que eles tanto falam, o custo Brasil, né? Então, eu acho que não justifica nenhuma montadora demitir trabalhadores aqui no Brasil, né, por mesmo uma queda de produção. Eu acho que elas têm gordura, têm condições de segurar. E tem até acordo agora recente, né, tem até proposta do governo, que era a proposta do movimento sindical, de você criar alternativas, inclusive, para manter os empregos,
porque isso é muito mais importante no Brasil, você manter o emprego, às vezes, numa certa dificuldade, um pouco de participação da empresa, um pouco do governo, um pouco do trabalhador, mas você garantir o trabalhador empregado para sustentar suas famílias. Ô Martim, em cima disso aí da questão do emprego, o que você já percebe de positivo, de negativo ou de nulo nessas primeiras projeções aí do Plano de Proteção ao Emprego? Lembrando que nessa semana, em São Bernardo, uma empresa já adotou, né, o famoso aí PPE. Qual que é o esboço, Martim? O que você está vendo? É recente, né? É O que bom você já lembrar, pode ver? Bessa, até que dentro da CLT existe uma saída assim, para as empresas quando estão com dificuldade financeira, reduzir, né, a jornada de trabalho e reduzir salário, né? Aquela forma era uma forma assim, muito pior, né? Hoje tem um modelo, esse modelo do PPE, ele facilita porque o governo também participa, né? A empresa também tem uma participação, você dá a garantia de emprego para o trabalhador, né? E, então, eu acho que é um modelo assim melhor, mais aperfeiçoado, mais atualizado, né? Então, eu acho que esse é um modelo melhor, que pode ajudar, né, para situações como essa, situações de dificuldade. Logicamente que a empresa comprovando as dificuldades, né? Precisa comprovar, não é só dizer que está com dificuldade. Então, acho que isso acaba sendo uma alternativa, mais uma saída, né? Então, por isso que eu acredito que são maneiras, saídas importantes. Porque se o trabalhador estiver desempregado, o governo tem que pagar o seguro-desemprego. Então, é melhor o governo gastar com o trabalhador ainda empregado, né, porque ele está depositando fundo de garantia, está pagando previdência social, né? Então, para o governo é importante, para a empresa também, que às vezes ela demite um trabalhador treinado, já especializado, depois na hora de contratar outro, ela vai ter que fazer treinamento novamente, etc. Ô Martinha, eu também gostaria de compartilhar aqui com você, que você comentasse aqui com o nosso telespectador. Eu separei aqui, Martinha, uma matéria que saiu no Estadão desta semana, no jornal Estado de São Paulo, falando que as propostas sindicais provocam aumentos de gastos públicos. Propostas sindicais aumentam aí a questão dos gastos públicos e o governo vai tentar barrar essas emendas. Martinha, qual que é a sua opinião nesse cenário? Você acha que essas propostas tinham que ser melhor analisadas? O que está acontecendo aí, Martinha? Às vezes algumas falhas de quem governa, às vezes as pessoas que governam, lógico que ele é obrigado a pensar o Brasil como um todo, não é só num setor, né? Mas eu acredito o seguinte, tem um setor que ele precisa ser sempre protegido, que é o trabalho, que é quem trabalha. O operário, o trabalhador, o empregado, ele não tem alternativas a não ser o emprego. Eu sou um defensor de emprego pleno, doa onde doer, escape o que escapar, mas o emprego, as pessoas, o ser humano precisa ter emprego. O capitalismo, ele está enraizado, instalado com uma base do lucro, né? Mas precisa ter essa parcela de saber o seguinte, eles podem ter o lucro, devem ter lucro para sobreviver, nenhuma empresa vai trabalhar com prejuízo, mas é preciso você perceber que existe na outra ponta, existe ser humano. Claro. Quer dizer, você não tem, e é possível qualquer país capitalista que tenha um desenvolvimento igual ao Brasil, Argentina, alguns países aqui da América do Sul, América do Norte e Europa, todos esses países têm condições de ter pleno emprego, né? Agora, eles querem fazer uma competitividade, né, chegando ao absurdo de que para manter emprego você tem que ser escravo, né? Então, daqui a pouco vão reduzir tanto, né? Ou você faz dois caminhos, ou você reduz demais o salário para a pessoa pagar para trabalhar, ou então você deixa só uma parcela trabalhando e outros desempregados, né? Então, quer dizer, não pode ser isso. Nós temos que ter um modelo que garanta fundamentalmente o emprego do trabalhador. O trabalhador, se ele não tem emprego, ele não tem dignidade. Se ele não tem dignidade, destrói a família, não tem perspectiva para os filhos, não tem perspectiva de nação, né? Não tem democracia que aguente. Então, não tem ética nenhuma. Então, quer dizer, é preciso garantir os empregos. Isso daí, governo, empresários, tem que se virar, tem que encontrar saída. E não ficar, né, preocupando só em jogar o lado mais difícil, mais complexo. Tem que taxar as grandes fortunas. Tem muita gente nesse país aí que ganhou dinheiro, a gente nem sabe como, né? Tem aí a questão de tributação, quer dizer, sonegação de impostos. Eu vejo sempre aí nos jornais, nas revistas, mostrando quantos trilhões de reais e de dólares, né, são sonegados por ano, um negócio absurdo. Que diga o HSBC da Suíça, né, Martinha? Dá uns 100 lava-jato, mais ou menos, aí, só de sim. sonegação de imposto. Verdade. Mas isso daí não se fala muito porque tem alguns grandes setores, oligopólios, não interessa falar isso, porque
eles acham que isso daí para eles é certo fazerem. Ô Martinha, você falou de uma maneira muito bem pontuada este modelo ideal aí de garantia do emprego. Utopia ainda, Martinha? Você acha que estamos muito distante disso ainda? Ou você acha que passo a passo você acredita que você ainda vai um dia poder ver nosso país, o Brasil, ter um modelo, talvez não exatamente assim, tão 100%, mas de uma maneira mais favorável, Martinha? Eu acredito que nós temos que ir em busca, né? Eu acho que a gente, as lideranças dos trabalhadores, as pessoas que... Nós nascemos nesse meio, nós conhecemos o que é o desemprego. Eu sei muito bem o que é desemprego, convivo com isso daí o dia a dia. Eu vejo o rosto do trabalhador quando ele chega dentro do sindicato que ele perdeu o emprego. O cara, quando perde o emprego, se você vacilar, o dirigente, até o dirigente sindical acaba discriminando o desempregado. Porque o cara chega ali triste, abatido, né? Não tem ponto de apoio nenhum. Aonde ele passava perto dos amigos dele, no bairro, as pessoas já vê o cidadão como um desempregado, a família já começa a ficar preocupada, a chamar atenção, achar que o cara não está querendo trabalhar. E às vezes, muitas vezes, nós alertamos até dentro do sindicato, falamos, pô, como ele chegou aqui, nós temos que receber, pô, não precisa ficar com medo de que ele vai pedir um dinheiro para tomar um café, pedir uma cesta básica, não. Né? Vamos conversar com ele, vamos dar respaldo, vamos tentar ajudar. Então, a gente sabe o que é desemprego. Né? Tem uma parcela da sociedade que não sabe o que é isso. Né? Só simplesmente... Ô Martim, é o maior, desde maio de 2009, é o maior, segundo os dados aí, os indicadores aí, desde maio de 2009 é o maior número de desempregados no país. E qualquer nível de desemprego é ruim, né? Mas eu acho que a nova geração não sabe ainda o desemprego que nós passamos na década de 60. Né? Eu lembro muito bem, década de 60, onde eu comecei a trabalhar em 67, o que era o desemprego naquela época, as filas de pessoas procurando emprego, né? As pessoas com dificuldade mesmo. Né? E o pessoal batia panela, porque a panela estava vazia mesmo, fazia manifestação com panela vazia. Década de 70 também nós tivemos um período. Década de 80... Não eram as panelas da Pompeia, né, Martinha? Não era essas panelas importadas, não. Era panela de Paris. Panela velha amassada ali, queimada, né? Pelo fogo ali, o pessoal fazendo manifestação mesmo, faltando comida mesmo dentro de casa. Faltando mistura. Às vezes você podia comprar o arroz, não podia comprar o feijão, não podia comprar o óleo, né? E comendo um chuchuzinho, só ali de mistura, etc, etc. Eu mesmo carreguei muita marmita com ovinho frito, né, ali uma batatinha ali quando dava. Né? Então, quer dizer, a minha geração sabe o que é desemprego. A minha geração sabe mesmo o que é desemprego. Na década de 80, né, nós tivemos desemprego também muito forte. 90 também tivemos uma realidade de desemprego muito grande. Hoje nós temos desemprego e temos que combater qualquer tipo de desemprego, como eu já disse aqui. Mas nós tivemos situações muito pior, de 30% a 40% de desempregado da massa trabalhador economicamente ativo está desempregado. Você via dentro de uma casa, tinha 3 pessoas, 4, que tinha condições de trabalho e você tinha 1 trabalhando. Às vezes não tinha nenhum, né? Hoje ainda você vê, tem 4, tem 1 desempregado, mas tem 3 trabalhando. Então, nós vimos situações muito pior, que essa juventude não conhece. E para se chegar a uma situação dessa, às vezes não é muito distante, não. Ô Martim, por ter vivido esse tipo de situação já, você, comparando com hoje, isso você acredita que, mesmo com essa crise aí escancarada, você acredita que há uma luz ali no fim do túnel, ô Martinha? Qual a sua opinião? Um país igual ao Brasil só pode existir luz e muita luz no fim do túnel. Um país que não tem terremoto, um país que não tem vulcão, um país que tem águas fluviais, um país que tem banhado por um mar imenso, a metade do país é banhado pelo mar, pelas correntes marítimas, onde você tem pescas, rios, onde você planta, você não precisa plantar aqui, você deixa cair uma espiga de milho, já nasce pé de milho. Quer dizer, nós temos um clima tropical muito favorável, né? Aqui tudo que se planta aqui no Brasil dá certo, tudo que vem da África, da Ásia, da Europa, planta aqui no Brasil. O Brasil tem um clima mais frio, clima quente, clima médio. Então, quer dizer, nós temos todas as condições. Quer dizer, não podemos acreditar num pior num país igual ao Brasil. O Brasil só vai ser pior do que o que está se essas lideranças, tanto dos vários setores da sociedade, tanto as lideranças políticas, as lideranças empresariais, que têm amor por esse país, né, os investidores. Esse país só vai de mal a pior se eles não tiverem vergonha na cara, não tiverem amor pelo Brasil. Né?
E aí eu aposto sempre na organização da população para ajustar as coisas. Tem hora que tem que pressionar e fazer as pessoas dirigir o Brasil da melhor forma possível, né? Então, eu entendo isso, acho isso. Legal. Ô, Martinha, deixa eu compartilhar outra leitura com você aqui. Essa um pouco mais, mais tranquila, que foi um artigo do jornalista Ademir Médici, que você conhece muito bem, do Diário do Grande ABC. Ele faz um trabalho de memória, né? Muito bacana, muito bonito aqui na região do ABC. E recentemente ele escreveu, se referindo ao tempo que as indústrias bancavam seus times de futebol. Algo ali meio uma certa nostalgia. Você tem recordação desse tempo, Martim? Era de uma situação de a economia ia bem naquele tempo e as indústrias bancavam seus times? Fala um pouco disso. Tem, porque naquela época, o que acontecia naquela época é que as indústrias elas tinham assim, uma preocupação com a sua marca, diferente da que tem hoje, né? Tá. Você é uma empresa, tem algumas empresas, não posso falar o nome aí, não sei se pode aqui, o Pirelli, por exemplo. Fique à vontade, né? SIC RG. Era empresa que investia assim, na área do esporte, uma empresa de origem italiana, que você sabia quem era o dono, qual era a origem da empresa. Então, quer dizer, eles tinham uma preocupação aqui no Brasil, chegar aqui, essa empresa instalada aqui, ela tem um benefício social. Além de gerar emprego, ela está também ajudando no esporte, que era uma coisa que os brasileiros, que todo país do mundo gosta, o Brasil especificamente tem um carinho todo pelo esporte, adora. Então, é uma empresa que fazia investimento, era muito importante, né? Então, essas empresas tinham um perfil diferente, né? Elas tinham, não era só investimento no esporte profissional, investia nos esportes amadores, né? E aí era legal. Então elas investiam no esporte amador, no boxe, a Pirelli aqui investia no boxe, vôlei, basquete, futebol de salão. Tem outras empresas que investiam em outras áreas. Elas faziam clubes aqui para os trabalhadores poderem passar o final de semana com as famílias. Hoje não tem mais nada disso. Fecharam tudo, porque hoje as empresas deixaram de ser empresas que têm aquela marca. Hoje são investidores que são donos das empresas. Investidor você não conhece. Então, se morrer aquela marca, ele cria outra. Né? Que ele não está preocupado com aquela marca. Antigamente a marca era uma marca assim, familiar, que era muito forte, ninguém queria deixar perder aquela marca. Então tinha esse investimento. Hoje eles têm muito mais dinheiro, têm muito mais condições de investir, só que não investe. Às vezes investe num futebol profissional, onde já tem esses picareta que tomam conta dos clubes. Ganham dinheiro, que ganham dinheiro à torta direita, né, que Martinho? vem salvar clube, faz investimento. A gente sabe que os clubes que ganham tanto dinheiro igual ganham, Corinthians e Flamengo, os dois maiores dois maiores clubes do Brasil, né, que tem as maiores torcidas, onde vai parar tanto dinheiro que eles não pagam nem previdência social? Criaram um mecanismo hoje do trabalhador recebe por direito de imagem. Aí tem um salarinho pequenininho para pagar previdência e fundo de garantia. Aí nessa imagem que vem o montante. Aí é que vem toda as saídas, né, para não chamar de outro nome, para poder não pagar tributos, não pagar impostos, né, que tanto fala de roubalheira, esse é um tipo de roubalheira para você não pagar, para faltar dinheiro na saúde, faltar dinheiro na educação. Então todo mundo vai encontrando suas saídas. Né? Então esse é um dos problemas, que hoje é o investidor e não mais, quer dizer, o empresário. Hoje qual empresário, pega aqui nossa região, quais os empresários nacionais que tem aqui? Né? Então não tem preocupação. Acabou a ajuda, né, Martinha? Acabou a ajuda. Nem o meião, você acha que nem mais o meião eles estão ajudando ali não. para o time da empresa ali, né? Não ajuda. Cada um compra seu meião, seu calção e vai embora. Investe às vezes numa marca de um grande clube profissional, né? Investe ali horrores, a gente não sabe muito bem como funciona isso. Ô, Martinha, vamos falar um pouco agora da sua secretaria, Secretaria do Trabalho. Fala um pouco das últimas ações aí da sua pasta, Martinha. O que você destacaria? Olha, a nossa secretaria, por ser do trabalho, quando tem um aumento do desemprego, aumenta o trabalho. E diminui os recursos, a gente tem dificuldade com recursos federais, hoje está escasso. Mas nós temos feito, assim, pegando a filosofia do prefeito Grana, no início do mandato, ele reuniu os secretários e dizia, olha, aqui é o seguinte, se eu disser para vocês o que nós temos de recurso aqui para investir na cidade, vocês vão ver que não temos onde tirar dinheiro. O que nós temos que fazer? Temos que aprendermos a trabalhar para fazer o máximo com o mínimo de recursos que nós temos. Então, nós temos tentado fazer isso, né? Exigir mais do pessoal, da equipe toda, exigir no sentido de mostrar a necessidade, né, de atender os trabalhadores que têm procurado, e a gente tem feito bastante isso, né? Se esforçar no sentido de dar um bom atendimento ao trabalhador que está desempregado, atendê-lo com respeito, com dignidade, com carinho, buscar as vagas que tem no mercado.
e recolocando aí as pessoas no mercado de trabalho. Que legal. Martim, olha, chegamos aqui ao final aqui do programa. Mais uma vez agradeço muito aqui a sua participação, muito bom mesmo. Mas vamos terminar aqui. Fazia tempo que você não vinha, né, Martim? Fazia um tempinho aí, ele tá na corrida. O Espirro rodou muito aqui, viu? Às vezes eu pego minha hora de almoço aí para fazer reuniões e aí... Eu não teve como, eu sim. Não, mas estamos sempre acompanhando aqui nas quintas, viu? Espirro, o Fofão, o Sapão. Isso, a gente tem os seus companheiros sempre representam muito bem aqui. Mas, Martim, deixa lá uns 30 segundos. O que você gostaria de finalizar aqui? Tem alguma mensagem aqui para o nosso morador do ABC? Quer dar uma... Somente a questão do emprego, um momento tão difícil, né, Martinha? Você disse muito bem, a pessoa às vezes acorda desempregada, não sabe para onde ir, né, Martinha? O que eu vou fazer? Não tenho dinheiro, tenho filho. Eu quero deixar aqui um voto de pessimismo, né, para quem nos assiste. Eu sou uma pessoa que eu aprendi a ser otimista. Otimista. Dizer contra o otimismo, contra o pessimismo e a favor do otimismo. Eu aprendi a ser otimista na vida porque a minha vida sempre foi difícil, né? Então, como trabalhador, operário, as pessoas pessimistas não contribuem, né? Tem uma dificuldade de contribuir muito grande. Os otimistas que fazem acontecer as coisas. Ser otimista não é você aceitar tudo que te impõe, não. É você defender suas teses, defender suas propostas, compreender toda a situação e continuar lutando e acreditando, desde que seja utopia ou não utopia, mas poder fazer sempre as coisas para progredir, tanto pessoalmente como a nível de nação. Ok. Martim, olha, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo, até a próxima edição. Satisfação estar aqui com vocês. Satisfação um abraço toda a nossa. todos da Eco TV. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado vocês que acompanharam aqui mais essa edição de quinta-feira especial do Movimento Sindical aqui no Eco TV Entrevista. Até a próxima, muito obrigado, valeu.